Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e te recebo aqui para mais um episódio onde vamos conversar sobre temas que podem ser relevantes para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, para a forma como você vem liderando as suas equipes e até mesmo gerenciando o seu negócio. No episódio de hoje, separei aqui para nossa curadoria 4 temas que vão conversar muito entre si, onde eu quero trazer um pouquinho sobre as transformações, principalmente na liderança e no gerenciamento que a gente vem vendo nos últimos tempos. A gente vai falar sobre novas filosofias de gestão, a gente vai conversar também sobre times que vêm aumentando, né? Gestores que estão tendo times gigantes para gerenciar com cada vez mais pessoas. Ainda sobre inteligência artificial e o que está acontecendo com o tempo que ela nos economiza, o que a gente está fazendo com o tempo que a gente conseguiu automatizar aquela tarefa, como a gente está utilizando esse tempo livre, afinal, é um tempo que podemos chamar realmente de livre? E por fim, vamos falar também sobre o conselho de ser você mesmo, né, de ser autêntico, o que isso significa para um líder, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Afinal, o que significa ser você mesmo? Mas como sempre, vamos andar tema por tema e a gente vai ver como eles se conversam, como a perspectiva aqui na curadoria de hoje, ela sempre traz uma união entre aqueles fatores que a gente analisa do que está acontecendo ao redor do mundo. Como sempre, já te peço para deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, enfim, engajar, participar do podcast, porque isso faz uma diferença muito grande e eu consigo entender assim, o que que são aqueles temas que conversam mais com você e aqueles que talvez não são tão interessantes que a gente pode começar a diminuir um pouquinho aqui na nossa curadoria. O seu feedback é sempre muito importante, através do seu feedback que eu construo aqui a cada semana esse trabalho com bastante carinho e com bastante atenção para contribuir para a sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bem? Vamos andar então juntos aqui para o nosso primeiro tema. Por 6 anos, o mandato ou o modelo de gestão mais viável foi aquele que focava, né, que colocava as pessoas em primeiro lugar. E aí a gente vem vendo que ao longo do tempo, as coisas sempre se modificam. A gente passou por diversos ciclos diferentes nos modelos de gestão ao redor do mundo. Recentemente a gente teve um foco muito grande em metodologias ágeis e tudo que veio junto com o Lean e com o ágil, que chegou a um ponto de conversação, principalmente no mercado de tecnologia, que fez uma movimentação muito grande com um foco bastante grande, bastante profundo no desenvolvimento das pessoas. Mas a gente está passando agora por um momento onde esse pêndulo está novamente se movimentando e o modelo de gestão que a gente vê hoje, com tantos cortes, com tantos layoffs acontecendo, ele vem passando uma mensagem quase que global de que algo está modificando para onde esse foco está indo. Não com menos foco no desenvolvimento de pessoas, mas a gente vai aprender aqui hoje que algo está sim mudando. Eu sempre trago aqui, né, eu gosto de trazer a nossa conversa em cima de dados, em cima de coisas que foram publicadas, estudadas e que tem, primeiro, a veracidade do dado e das transformações que estão acontecendo, a notícia, a informação, antes de entrar um pouquinho no campo da opinião. E aqui eu quero justamente trazer um ponto interessante, porque essa perspectiva da mudança de gestão ou mudança do foco, eu percebi lendo um artigo agora bem recente da Harvard Business Review, que foi escrito pelo Tony Guadagni, o Tess Lawrence e a Kalpana Tokas e a Carolina Valencia, 4 pessoas que escreveram esse artigo, essa pesquisa em conjunto. Inclusive eles são pesquisadores do Gartner, né, então é uma pesquisa que tem não apenas a corroboração de estar numa publicação como a Harvard Business Review, mas também tem aí pesquisadores que conversam com o mercado, afinal o Gartner tem todo um foco grande de pesquisa, mas também de consultoria, junto com muitas empresas e muitas indústrias diferentes, né. Basicamente eles ouviram, no final de 2025, início de 2026, milhares de pessoas, entre elas funcionários, membros de equipes e gestores e pessoas em cargos de liderança. E vejam só alguns dados que eu separei para a gente discutir, tá? O primeiro deles é que 2/3 dos gestores, eles veem o próprio papel como gerenciar pessoas, ou seja, desenvolver as pessoas do time, liderar as pessoas que estão no time como seu principal foco nos últimos anos, né. Então não os projetos, não os processos, não as entregas, não o produto especificamente, mas muito mais as pessoas. Um total de 62% desses gestores, eles se sentem obrigados, de certa forma, a proteger os membros dos seus times, sentem que essa é
parte da sua missão enquanto gestor, que está desenvolvendo aquelas pessoas, e então protegê-las diante do que estiver acontecendo na empresa, diante de uma transformação, diante de algo que esteja acontecendo no negócio. Terceiro dado interessante, um total de 45% deles, então quase metade, admitem que tomam decisões a favor do funcionário, que muitas vezes podem até mesmo ser conflitantes com o foco do negócio. O que que isso quer dizer? Tá lendo o artigo, você consegue entender isso com mais profundidade, mas muitos gestores admitem que para conseguir proteger as suas equipes, para conseguir proteger os seus liderados, eles tomam decisões e até mesmo influenciam algumas decisões que talvez, se eles não tivessem que se preocupar com nenhuma daquelas pessoas, não seriam não seria a decisão mais fria e honesta a ser tomada, que favoreceria o negócio e a empresa como um todo. Esse é um dado que eu acho que talvez seja o mais relevante para essa discussão de mudança do foco da gestão, tá? E o quarto dado, o último que eu quero trazer aqui em cima desse estudo, é o gestor médio, ele gasta 9 horas por semana, mais de 20% do seu trabalho, apenas ouvindo e tentando resolver tensões pessoais dos seus funcionários. Então, quase 20%, tem pelo menos um dia do seu trabalho, mais do que um dia do seu trabalho, ele, numa semana, ele é dedicado a resolver problemas dos seus funcionários, problemas inclusive às vezes pessoais, alguma coisa que a pessoa está passando. Veja só que tudo isso vai conversando com o mercado de trabalho, com o mercado profissional que a gente vê no dia de hoje. A gente pega, por exemplo, a pandemia ali, né, no tempo de pandemia, a gente teve uma fronteira onde, os limites entre casa e trabalho, eles diminuíram para ficar quase zero, então o mesmo local onde as pessoas dormem, então literalmente o seu quarto virou o seu local de trabalho, o local onde elas têm reuniões, onde elas enfrentam seus conflitos profissionais, e com isso a gente vê crescendo, junto com o que eu falei das movimentações e transformações ágeis, um foco muito grande que é em inglês chamado, né, o people first, as pessoas em primeiro lugar. Então, um modelo de gestão onde, e aqui eu citei o dado, né, as decisões elas são muito mais focadas em reter os talentos, em garantir que as pessoas estejam bem, inclusive a palavra felicidade nunca foi tão falada em modelos de gestão como nos últimos anos. Garantir que os times estão felizes, que eles têm segurança psicológica para estar trabalhando e trabalhando bem, trabalhando produtivamente naquele lugar. O que é algo que, se nós formos pensar uma ou 2 gerações para trás, é algo que não era nem sequer imaginável que esse tipo de discussão estaria tendo tanto foco e talvez o principal foco no mercado de trabalho como se tem hoje. Se eu pergunto, por exemplo, do tempo do meu pai, ele vai dizer que, bom, felicidade nunca foi algo a ser debatido no trabalho, a gente ia lá para vender, a gente ia lá para resolver problemas, todo mundo sabia disso e a preocupação não era se a gente estava tendo uma segurança psicológica ou se estávamos felizes fazendo aquilo. O objetivo era vender mais, era entregar mais, era ser mais produtivo, cada vez melhor e melhorar o nosso trabalho com até mesmo com aquele sentimento de competição interna, né. Logo depois ou logo ali do fim da pandemia, a gente até conversou sobre isso aqui no canal, a gente passou por um momento de Great Resignation, né, onde muitos talentos, muitas pessoas que não estavam fazendo movimentações durante a pandemia, por motivos óbvios, o mundo estava vivendo uma pandemia, passaram a procurar oportunidades melhores e houve uma grande movimentação de mercado. Após pandemia, no mundo do trabalho, viu muitos talentos se movimentando e essa grande transformação, esse momento, inclusive, recebeu o nome, como eu falei, citamos aqui no canal, que é o Great Resignation. E agora, recentemente, nos últimos anos, pelo menos, a gente vive um mundo em conflito, um mundo mais tenso. As pessoas estão, na verdade, se recolhendo cada vez mais no seu trabalho. Falamos também sobre isso no canal, um conteúdo sobre job hugging, né? As pessoas estão se abraçando ao seu trabalho com medo de perdê-lo nesse momento onde o mundo está tendo tantos layoffs, tantos cortes e, de maneira geral, a economia, o mundo político está bem bagunçado nesse momento, não é verdade? Com tudo isso, com todos esses dados, com toda essa informação, vem aqui a leitura e a análise em cima do artigo. Primeiro que o artigo propõe é que a gente está realmente passando por um período onde o people first, ele está perdendo lugar, perdendo, relevância perto do performance first. E o que que isso significa basicamente, né, fazendo uma leitura em cima do artigo.
Aqueles gestores que estão conseguindo fazer os seus times entregarem mais performance, eles estão sendo os gestores menos cortados durante esses grandes layoffs nos cargos de gestão média que nós estamos vendo. O que que isso significa, de novo, fazendo a leitura ainda mais simplista? O mercado está de novo favorecendo a produtividade, a entrega e a performance mais do que o modelo da pessoa primeiro, da felicidade, da segurança psicológica. A gente está passando por um período onde entregar é mais relevante do que entregar feliz, entregar saudável. Eu não vou entrar aqui no ponto, porque a gente já falou sobre isso bastante, eu acho que já tem bastante perspectiva em cima desse ponto, que é a o dado mental em cima do trabalhador do conhecimento, né, o trabalhador que não cansa fisicamente, que não faz calo nas mãos, mas o seu cérebro ele nunca para de trabalhar, ele tá sempre, enfim, produzindo, sempre mesmo que fora do trabalho, das horas de trabalho formais, o cérebro não para de funcionar. E aí entra todo o grande caos que a gente vem vendo recentemente em cima de saúde mental, infelizmente, já falamos sobre isso, como eu falei, não quero entrar em detalhes, mas burnout é algo real que a gente vê no dia a dia, pessoas com grande talento, grande performance, não conseguindo mais entregar, porque o seu cérebro chegou no momento que estourou o seu limite, estourou a sua capacidade. Então a gente viver um momento onde tudo isso acontece e ao mesmo tempo a gente tem uma transformação do modelo de gestão saindo do people first para um performance first, ou seja, menos foco na no talento individual e mais na equipe entregando, produzindo, vendendo, conseguindo entregar cada vez mais, é uma movimentação que sinceramente faz sentido. Por que que eu digo que faz sentido, tá? E aqui eu não estou tentando de forma alguma ser polêmico com a minha opinião, justamente após falar de burnout, de todas essas questões. O ponto é, nós estamos vivendo uma transformação muito grande do modelo de trabalho, onde sim, a gente já discutiu isso com dados e fatos, a inteligência artificial, embora ainda não esteja efetivamente tirando alguns cargos e profissões, ela está transformando como nós trabalhamos, né? E o gestor, ele tem uma grande responsabilidade em suas mãos nesse momento, que é entender como ele consegue equilibrar os talentos que trabalham na sua equipe com a necessidade que ele tem também de entrega. Afinal, aquele gestor está sendo muito cobrado, os gestores, os líderes, né, de equipes estão sendo muito cobrados por investidores, pela alta gestão da empresa para que utilizem mais inteligência artificial, consigam fazer mais com menos, e ainda assim eles têm aquela responsabilidade de desenvolver as pessoas dos seus times. Então é uma grande responsabilidade, e com isso vem esse grande debate de como a gente consegue equilibrar. Uma coisa que é bem interessante e é citado no artigo, que são os fundamentos, né, de como um gestor consegue se equilibrar nesse momento e fazer um bom papel ainda como líder, sem deixar de focar na performance que ele deve entregar, nos resultados que ele deve entregar. Eles citam em 5 bullets aqui no artigo que eu vou resumir, né. O primeiro deles seria traduzir o que em como, então é ser um líder que realmente consegue transformar aquela mensagem da autogestão em entregas para o seu time. Medir resultado e não esforço, aqui é algo bem interessante, né, porque a gente fala muito sobre isso, de como a gente consegue avaliar o que aquele esforço do funcionário, o esforço da equipe causou, qual é o resultado, o que aquilo provocou. Integrar a inteligência artificial com responsabilidade e, por fim, conectar a força de cada pessoa, né, os pontos fortes, ao resultado do time. Um ponto que é bem interessante, que fala aqui muito no artigo, é que isso não significa, e é o cuidado que eu quero ter aqui nessa conclusão, que a gente está saindo do mundo do campo da empatia aqui, né. Performance first não é abandonar a empatia pelas pessoas, a preocupação com os talentos que estão sendo desenvolvidos. Isso tem a ver muito mais como colocar todo esse trabalho de cuidado com as pessoas, cuidado com os seus desenvolvimentos, mais focada no resultado da empresa, do motivo que as pessoas estão lá, para integrar cada vez mais. A gente teve um período, né, do trabalho onde se teve um foco muito grande em resultado e quase nenhum em pessoas. Esse pêndulo ele virou fortemente nos últimos anos, agora e muitas empresas passaram a ter um cuidado tão grande com pessoas que esqueceram do resultado. O que agora está se buscando no mercado é equilíbrio. É por isso que eu quis citar
o lado negativo com o burnout, com a questão mental, mas também citar que eu entendo o movimento e que eu concordo que é um momento onde faz sentido essa transformação ocorrer buscando um equilíbrio. Não deixando esse equilíbrio novamente voltar para um mundo onde as pessoas são cobradas por resultados, ainda mais com todo esse estresse de inteligência artificial, de transformações, são cobradas por resultados e fica, né, totalmente desumana a gestão, então não é esse o ponto, mas buscar sim um equilíbrio. E inclusive, e esse é meu ponto final, dado final, é citado no artigo, né, na pesquisa com funcionários, aí não com gestores, que os funcionários preferem receber feedbacks mais diretos, mais firmes, para ajudá-los a entender como eles conseguem gerar resultado efetivo para o negócio. Então as pessoas entendem aparentemente um movimento e elas entendem que não é o seu desenvolvimento, não é o foco, né, na pessoa que está ficando totalmente de lado, é apenas um equilíbrio aqui, para que as pessoas continuem trabalhando felizes, continuem trabalhando engajadas, continuem se sentindo bem e com senso de propósito onde trabalham, mas que no final de contas entreguem resultados, consigam ajudar a empresa a atingir os seus objetivos em conjunto. Afinal, isso faz muito mais sentido, você não acha? Deixa aqui o seu comentário se você discorda, mas trabalhar num lugar onde a gente pode se desenvolver, desenvolver nossas habilidades, se desenvolver como pessoa e ainda sentir que está contribuindo para o negócio evoluir, para o negócio entregar mais resultados, entregar mais valor, entregar produtos de mais qualidade, isso dá um sentimento de retorno ainda mais positivo. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, né, gestor final, e deixar essa reflexão para você é: você acha que você ainda confunde ser um gestor querido, um gestor gente boa, com ser eficaz como gestor? Você entende bem a diferença desse papel e que você pode conciliar as coisas, não de uma hora para outra passar a ser um babaca, né, como líder, mas equilibrar para que as pessoas possam se sentir bem trabalhando com você, possam se sentir bem naquele ambiente, naquele time que elas trabalham, mas ainda assim entender que elas têm um papel a cumprir como equipe, como time, juntas, entregando resultado. Muito bem, a gente acabou de falar sobre essa mudança no paradigma da gestão. Não é nada melhor, né, ou mais propício para fazer a troca de temas para o nosso próximo, onde a gente vai falar sobre a era do mega gestor, né, gestores que cada vez mais veem os seus times crescerem. E aqui eu quero justamente fazer uma pergunta, fazer uma reflexão junto com você, se você consegue perceber isso no seu dia a dia acontecendo também. O seu chefe, ele não tem mais tempo para fazer aqueles one-on-ones, aquelas reuniões pessoais e mais longas com você, falar sobre o seu desenvolvimento de um ponto de vista mais focado e específico a cada semana, dar feedbacks mais longos e específicos e até mesmo ter um tempo mais próximo de você semanalmente, porque agora ele não tem mais 6 pessoas para gerenciar. Agora ele tem 18, 20, dobrou, triplicou e até mesmo quadruplicou em algumas vezes o quadro de diretos, né, que um gestor passou a ser responsável nos últimos anos. E veja bem que o que eu estou citando é um dado, é um fato, não é uma opinião. Veja só que interessante, a gente teve uma publicação recente da Fortune, onde eles avaliaram que globalmente, realmente, há uma mudança muito significativa e grande em cima dos layoffs que aconteceram recentemente, principalmente no mercado de tecnologia. Layoffs que impactaram muitos gestores do meio, né, o famoso middle manager, e muitos dos gestores que ficaram acabaram absorvendo equipes muito maiores. A gente vem passando por, segundo a publicação da Fortune, por 3 anos onde muitos cortes vêm fazendo os times aumentarem cada vez mais. A gente viu, né, recentemente, inclusive falou sobre isso no canal, o Great Flattening, né, mais empresas buscando ser mais flat, mais horizontais e com isso ao invés de a gente ter muitos mais gestores responsáveis por times pequenos, gestores que passam a ser responsável por linhas muito maiores, times muito maiores. E obviamente a gente percebe que a inteligência artificial tem sim a carga de responsabilidade ou de parceria em cima dessa transformação. E por que eu uso até mesmo essa palavra parceria? Porque, como sempre, é uma transformação. A gente passou por transformações dos mais diversos tipos no modelo de gestão, de liderança e
estruturação de organizações. Quanto mais você estuda e se aprofunda, mais você percebe que início do século XX a gente tinha um modelo de organização que durante algumas décadas funcionou e depois passou a ser transformado. Essa transformação ela vem acontecendo ao longo do tempo. Nos últimos anos, em cima inclusive de Lean e métodos ágeis, muito puxado pelo mercado de tecnologia, a gente viu uma outra grande transformação acontecendo com times menores, gestores mais locais, e agora a gente vê essa outra transformação que é natural. É natural que de tempos em tempos o mercado reaja modificando a sua estrutura, modificando a sua forma e seus modelos de gestão, até mesmo para atender às necessidades que esse novo modelo de trabalho exige de um gestor, de um líder de uma equipe. E isso que está acontecendo é realmente um fato. Veja só alguns dados que tem na própria matéria da Fortune, né? Um gestor americano médio hoje tem cerca de 12 direct reports, né? 12 pessoas respondendo direto para eles. Um número que, esse número médio, dobrou desde que eles começaram a medir esse dado em 2013, né. Então veja só que num período até relativamente curto de tempo, pouco mais de 10 anos, a gente vê uma transformação muito grande de quase dobrar o número médio de funcionários que um gestor é responsável dentro de uma empresa. Tem um ponto muito interessante, né, que eles o Gartner cita isso e o Gartner é citado nessa matéria da Fortune, eles falam basicamente que 75% dos líderes, eles veem já os gestores, de forma geral, sobrecarregados. 75%, tá. E eles dizem que não têm a habilidade ou não estão tendo a habilidade necessária para conduzir essa transformação e equilibrar tudo que vem com ela. O que que isso quer dizer? Eles estão recebendo mais pessoas, as pessoas estão preocupadas com o layoff, estão preocupadas com as reestruturações. Então, de certa forma, há uma dependência maior do líder, do papel do gestor para, né, gerenciar essa crise, gerenciar esse sentimento dentro do time, mas como o número de pessoas aumentou e nem mesmo os gestores estão livres desses cortes, desses layoffs, como nem mesmo eles estão totalmente tranquilos diante da situação de cortes, os próprios gestores não estão tendo o tempo necessário para entender a transformação e preparar essas equipes da maneira correta. Então o artigo ele é muito bom em citar que sim, passamos por uma transformação, é um fato, é um dado, mas essa transformação não está acontecendo no tempo hábil que deveria acontecer para que os gestores pudessem da maneira adequada, se prepararem e preparar os seus times para passar por essa transformação, tá. Há uma crítica necessária aqui para ser feita, né, um pesquisador do MIT, o Neil Thompson, ele avaliou 40 modelos diferentes de inteligência artificial em milhares de tarefas das empresas para entender, né, o como essa transformação toda de mudança de trabalho, de pessoas sendo cortadas, está tão realmente conectada com inteligência artificial. E aí, o que ele percebeu, né, que foi muito interessante, é que inteligência artificial realmente estaria trabalhando muito bem em tarefas que são o andaime, ele usa esse termo, né, o andaime administrativo ou o suporte da organização, aquelas tarefas que não são o core do negócio, resumindo. E quando você tira esse andaime, esse suporte administrativo, você tem uma tendência que sobre mais tempo para você focar naquilo que é mais importante, para aquilo que é mais focado no core do seu negócio. Então você deixa de fazer aquilo que tirava o seu tempo, enfim, ou usava o seu tempo de uma maneira ineficaz em tarefas não tão relevantes, e você, em teoria, de novo, teria mais tempo para focar nas atividades que são o core do negócio. Pensa numa empresa de tecnologia, o core do negócio é desenvolver software. Você usa a inteligência artificial para tudo aquilo que vem ao redor do desenvolvimento de software, como os requisitos, a transformação de requisitos em uma análise técnica, os testes, a automação desses testes, a automação de todo o processo de levar o código para produção, né, que se chama o processo de deploy e release. Enfim, muitas questões que são parte do desenvolvimento de software, mas também são conectadas ao lado do core, que é desenvolver ou fazer a engenharia da solução. O problema é que quando você consegue
tirar essas atividades básicas e ter mais tempo para o seu core, para o seu atividade principal, o salário ele tende a acompanhar ou a remuneração, independente de salário ou enfim, né, ela tende a acompanhar, porque você está conseguindo focar nas atividades principais, automatizou aquelas que tiravam seu tempo, você em teoria deveria produzir mais. Só que não é o que a gente está vendo nas organizações. O que a gente tem percebido nas organizações, e o artigo ele cita isso, é que o que está acontecendo é ao contrário. A IA está automatizando, sim, ainda aquelas atividades administrativas do lado, mas está tendo um envolvimento também muito grande em cima do núcleo do negócio. IA está sendo utilizada para desenvolver o software, IA está sendo utilizada para fazer o design. Então, tarefas que antes eram também o core do negócio estão entrando agora a tecnologia junto com o funcionário. E que é uma ansiedade que faz sentido, porque lembra que eu falei que a remuneração ela tende a aumentar quando sobra mais tempo para focar no core do negócio? Sim, o problema é que o contrário também é verdadeiro. Quando o core do negócio está sendo utilizado por uma tecnologia que faz aquilo de forma mais barata e mais rápida, bom, mais barato seria discutível, mas pelo menos mais rápida, você tem pessoas ansiosas, porque a remuneração tende a cair. O core do negócio está agora sendo feito de uma maneira mais automatizada, e aqueles funcionários que antes tinham o seu talento colocado de maneira única, estão sendo desafiados a se reinventarem. E aí, obviamente que uma das primeiras áreas que foi fortemente afetadas por essas grandes transformações foi a área do gestor, que fazia a tradução entre necessidade de liderança sênior, estratégia, com execução. E aí a gente tem toda essa transformação acontecendo com mais gestores sendo cortados ou sendo, enfim, relocados para fazer atividades diferentes, alguns inclusive perdendo o seu papel como gestor de equipes, como gestor de pessoas, e esses gestores que estão sobrando, tendo uma responsabilidade cada vez por um número maior de pessoas, né. Fechando aqui todo o círculo, né, eu sei que a gente deu uma volta um pouco grande, qual que é a grande conclusão, ou qual que é a percepção em cima desses dados, de toda essa informação? A gente tem uma ansiedade em cima de inteligência artificial entrando no junto, né, para fazer o nosso trabalho em diversos setores, em diversos times. E a gente tem uma ansiedade muito grande em cima de gestores que percebem que eles estão sendo diretamente afetados também por essa transformação. O cargo, a necessidade do gestor, ela vem sendo reinventada nos últimos anos e muito mais fortemente agora por conta de inteligência artificial. E com isso, com todos os dados que eu trouxe, com toda essa observação, qual que é a grande preocupação ou a reflexão a ser feita é: como você, gestor, está analisando essa revolução, essa transformação e também buscando se reinventar? Por que eu faço essa pergunta e muitas pessoas, inclusive, criticam quando a gente faz ela dessa forma, parecendo que a culpa é de alguém ou que alguém deve, atuar? Bom, porque basicamente a carreira, no final das contas, ela é nossa, ela é sua. Você pode se frustrar com a maneira como uma transformação ocorre? Pode. Você pode se frustrar com a velocidade que essas transformações ocorrem? Pode. Você pode reclamar, você pode se frustrar, você tem todo esse direito, tá bem? O problema é que essas transformações elas ocorreram ao longo do mundo do trabalho, desde que a gente passou por a primeira grande delas, que foi a Revolução Industrial, ou se a gente quiser voltar muito antes disso, desde que a gente começou a trabalhar efetivamente, ter horas de trabalho em alguma coisa, não necessariamente para uma empresa, mas com a Revolução Agrícola passou a, em vez de explorar mais o mundo, caçar e coletar, a gente passou a trabalhar em um único local. Transformações sempre fizeram parte de ter uma carreira, sempre fizeram parte de trabalhar, para ser mais específico. A palavra carreira ela é muito mais moderna, mas a palavra trabalho não. E é por isso que a reflexão que eu quero fazer com você é como você, mesmo frustrado, mesmo não estando feliz com a transformação, consegue trazer uma forma de se reconectar e conectar os seus grandes valores, aquilo que você é tão bom, aquilo que você é único, para continuar entregando o valor. Talvez você, gestor que permaneceu na empresa e talvez não esteja hoje, essa semana, tão preocupado, também deveria estar avaliando. Afinal, o que que fez você ser um dos gestores que não foi cortados e passou a assumir mais pessoas, mais times? Será que é o seu foco nas pessoas? Será que é a forma como você traduz estratégia em entregas?
Será que é a forma como você se comunica? Quais são esses fatores, essas fortalezas que você talvez deveria investir ainda mais o seu tempo e a sua energia para ser ainda melhor? E se você que está sendo afetado, está ansioso com os cortes ou já foi, a pergunta é justamente: quais são as fortalezas que você precisa desenvolver? Talvez você não esteja nesse momento conseguindo uma relocação para um cargo mais gestor de produto com uma equipe, né, gestor de pessoas que talvez essa seja a sua grande paixão, desenvolver pessoas, mas talvez você seja muito bom ainda em conectar pessoas, fazer elas se focarem para entregas, colocar pessoas numa mesma sala com opiniões diferentes e fazer elas saírem da sala alinhadas com um plano, com um foco. Então talvez você possa começar a olhar para outras atividades que você possa desenvolver, gerenciamento de projetos, a gente vem falando muito sobre isso, eu trabalho na área de gestão de projetos há muitos anos, e inteligência artificial vem mostrando que gerenciamento de projetos, com as habilidades que um gerente de projetos tem, não só gerente de projetos, né, mas tudo que está ao redor, gerente de programas, gerente de portfólio. Existem habilidades que são humanas e que são essenciais que a inteligência artificial não consegue ou aparentemente não consegue substituir, que são aquelas habilidades de negociar, de fazer uma pessoa mudar a sua opinião, se necessário, numa reunião, para que você consiga alinhar, né, fazer os trade-offs entre o que um sponsor quer e um time consegue entregar. Então, essas habilidades são únicas e talvez você, gestor que está agora ansioso com todos esses cortes, consiga olhar para essas habilidades e reinventar cada vez mais a sua carreira para passar por esse momento de transformação. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é em cima da reflexão que eu fiz ali da pesquisa do MIT sobre o núcleo do seu negócio e as atividades que são o andaime e perguntar para você: você acha que a inteligência artificial hoje ela vem contribuindo mais onde? Estão nessas atividades paralelas, o andaime administrativo que automatizando eleva, né, a capacidade das pessoas de focar no núcleo do negócio? Ou a inteligência artificial já está atacando realmente o núcleo, aquilo que é a atividade principal do seu setor, do seu time? Essa pergunta, essa reflexão, ela é muito interessante porque ela consegue até mesmo fazer você perceber em que momento da transformação você está e se preparar, porque se você não está sendo afetado agora, pode ser que você seja afetado mais para frente. E quanto mais preparado, quanto mais a gente entende todos os movimentos, tudo que está acontecendo, inclusive a tecnologia em si, quanto mais você entende, estuda e passa a entender o que que está acontecendo, de maneira geral, mais você consegue entender como você também vai fazer a sua movimentação profissional, como você vai conectar a sua carreira de volta àquilo que gera mais valor para o mercado e faz você ser um profissional que é necessário, um profissional que o mercado não consegue se livrar, porque você é o único, que você entrega, enfim, atividades, habilidades, performance que não consegue ser substituída por uma máquina tão facilmente. Analise, faça esse pensamento, talvez você não queira fazer agora, uma próxima caminhada na rua, uma próxima exercício na academia, um próximo momento, um banho, que você consiga refletir por um tempo, pense naquilo que trouxe você até onde você está hoje, porque talvez algumas dessas habilidades são o que podem continuar te impulsionando para frente. Ou, como tem um livro com esse nome, o que te trouxe até aqui não é o que vai fazer você avançar para o seu próximo desafio. E você precisa entender quais são as habilidades que o mundo, que o mercado está exigindo, está na sua frente, que você precisa desenvolver e que talvez você possa, a partir dessa reflexão, passar a reconectar a sua carreira com essa grande transformação e, com isso, estar preparado para o que está por vir para sua carreira, para sua perspectiva profissional e até mesmo para sua vida daqui em diante em cima dessa grande mudança. Eu também quero te convidar a refletir sobre como você que não está hoje em um cargo de liderança, mas almeja, busca esse foco para sua carreira, seja porque gosta de desenvolver pessoas, ou seja porque entende que a evolução natural da sua carreira é em cima dessa transformação de assumir responsabilidades também por pessoas, pense como isso vai fazer você mais conectado com aquilo que você gosta. Por que que eu digo isso? Porque é um exemplo que quase todo episódio acaba surgindo por algum motivo ou outro, né, mas vamos supor que você seja um
excelente em cortar grama, você é excelente nisso, você é muito bem remunerado por isso, você pode ser cada vez mais bem remunerado por isso, porque é uma habilidade quase única de tão bem que você faz, e aí você decide fazer uma mudança para gestor agora, né, você é um líder de equipes que cortam gramas. E aí agora você não usa a sua principal habilidade, você não está mais cortando grama e ainda por cima, você está fazendo algo que você não é tão bom assim, que é liderar pessoas, que é resolver conflitos entre elas, que é resolver os seus problemas, conectar elas com uma estratégia maior. Enfim, pense se a grande mudança de carreira que você almeja, aquele grande foco, é realmente o que vai estar conectado com aquilo que você é bom. Muito bem, e com isso a gente fica pronto para movimentar aqui para o próximo tópico, o tópico número 3 desse episódio, que a gente vai falar sobre inteligência artificial e podemos chamar de um imposto que está sendo cobrado de funcionários por conta dessa mudança tecnológica tão grande que nós estamos vivendo. A inteligência artificial prometeu devolver o seu tempo, né? Houve uma grande promessa de que ela poderia ser a tecnologia que deixaria de lado aquelas atividades que são mais chatas, que são mais repetitivas, que você não gostaria de fazer todos os dias, e assim você teria tempo livre para focar naquilo que realmente importa para o negócio. O problema é que realmente inteligência artificial mudou a sua alocação de tempo, dependendo da área que você trabalha, isso mudou significativamente. Mas aonde está indo o seu tempo agora? De acordo com alguns dados, muito do seu tempo talvez esteja indo apenas em conferir se a inteligência artificial fez certo o que você delegou para que fosse feito por essa tecnologia. Um dado muito interessante numa pesquisa da Sage, agora recente, de julho de 2026, mostrou que, olha só esse dado, tá? Um total de 49% do profissional médio nos Estados Unidos hoje que utiliza artificial gastam cerca de 15 horas ou mais por semana apenas verificando o retorno, o output, né? O que que a inteligência artificial gerou. Cerca de 15 horas ou mais por semana. Se você tinha esperança de que a inteligência artificial ia te salvar tempo, e talvez ela te salvou essas 15 horas ou mais, agora você está gastando apenas para verificar se a inteligência artificial gerou da maneira correta aquilo que você salvou o tempo delegando para ela. Esse é um dado muito interessante, embora assustador, a gente deve olhar para ele com calma, sem o número assusta, mas a gente deve olhar para ele sem focar no hype aqui que um headline poderia gerar, né. Isso pode chamar muita atenção, é claro, só que a gente também não pode esquecer que a gente ainda está vivendo um ciclo de entrada da tecnologia. Sempre que uma tecnologia entra no mercado de uma maneira disruptiva, aconteceu com os computadores, aconteceu antes disso com energia elétrica, aconteceu antes disso com outras formas de gerar energia, aconteceu antes disso com métodos de trabalho, aconteceu com a internet. Enfim, sempre que uma tecnologia disruptiva entra no mercado, ela consegue de maneira, aqui eu estou sendo redundante, de maneira disruptiva, transformar a maneira que a gente trabalha. E existe daí no começo uma grande expectativa, né, uma grande ansiedade de que as coisas vão ser agora mais rápidas, melhores, as coisas vão ter mais qualidade. E a gente entra num ciclo que é um hype, né, é um ciclo onde a expectativa está muito alta, você começa a testar a tecnologia, e a tecnologia parece retornar tudo aquilo que você esperava e um pouco mais, porque é uma novidade. Só que aí chega um ponto, que é quase um platô, onde você passa a utilizar a tecnologia com mais frequência. Então a tecnologia agora ela faz parte do seu dia a dia, ainda que seja uma grande novidade, ainda que todos estejam aprendendo como utilizá-la da maneira correta. E é nesse momento que começam a ter as primeiras frustrações. Foi assim com a internet, foi assim com o computador, foi assim com todas as grandes tecnologias disruptivas. As pessoas começam a ver que há sim uma grande mudança, uma grande transformação, um grande ganho, mas que alguma das expectativas vão sendo frustradas porque tudo ainda é muito novo, a gente ainda está aprendendo como utilizar. É por isso que o dado, e eu vou repeti-lo, que diz que quase metade dos profissionais dos Estados Unidos utilizando inteligência artificial gastam 15 horas ou mais por semana apenas validando, né, o resultado que teve com inteligência artificial, é um dado que, embora assuste, ele é totalmente normal.
Porque a gente está ainda em um momento onde a confiança em cima da tecnologia ela é baixa, porque a tecnologia é recente, e a utilização ela é muito alta. A gente vai chegar num ponto, e isso é quase que um padrão para todas as tecnologias, o ciclo, né, de avanço para uma nova tecnologia do Gartner mostra isso, mas a gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter muito mais maturidade nas organizações para entender como e onde aplicar a inteligência artificial, e a gente vai sim, com isso, diminuir muito mais a necessidade de checar cada um dos pequenos pontos gerados por inteligência artificial, ou até mesmo vai ter tecnologias que vão suprir essa necessidade de validação com testes, com validações que acompanhem o processo de desenvolvimento do uso dessa tecnologia dentro da empresa. Ainda assim, a reflexão aqui ela é muito grande, porque o foco de todo mundo nos últimos anos, ele passou a ser produtividade, né. As pessoas querem ser mais produtivas, as empresas querem ser mais produtivas, os times querem ser mais produtivos, pais querem ser mais produtivos, escolas querem ser mais produtivas. Essa palavra, ela realmente vem muito carregada, né. E produtividade, se a gente voltar lá para o básico, lá para as primeiras literaturas falando sobre ser produtivo, é muito interessante, porque a gente tem aquela clássica, né, do Peter Drucker de nada mais ineficiente do que fazer bem feito algo que não deveria nem sequer ser feito. E isso é algo que a gente infelizmente vê muito hoje com a inteligência artificial. A gente vem aplicando isso para tudo, para responder aquele e-mail mais simples possível. A gente está delegando o nosso pensamento para tecnologia, tudo a gente passa a utilizar a tecnologia porque é normal, é uma novidade. Aquilo passou a ser parte do nosso dia a dia e agora a gente quer utilizar, quer testar, quer ver como funciona, quer resumir textos que antes a gente leria em 3 minutos, a gente quer resumir para poder ler em apenas um parágrafo. Faz parte do processo de adoção, só que a gente também precisa ter certas preocupações, né. Veja só que interessante que um estudo promovido recentemente pela Berkeley nos Estados Unidos, junto com a Harvard Business Review, foi publicado agora em 2026 também. Ficou 8 meses acompanhando uma empresa de tecnologia, cerca de 200 pessoas, tá, uma empresa de pequeno porte, pequeno médio porte. E com muitas entrevistas, com muitos checks, eles fizeram essa empresa, não ser obrigada de forma nenhuma a utilizar a inteligência artificial. Deveria utilizar e adotar da maneira mais natural possível. E eles fizeram diversas entrevistas, diversas discussões com os funcionários, e eles perceberam basicamente que quando você permite que a inteligência artificial cresça de maneira natural dentro da empresa, sem ter um push específico, um guideline específico para que seja utilizado dessa e dessa maneira, ela não vai reduzir o trabalho. Ela vai, na verdade, intensificar. Por quê? Porque a tarefa, primeiro, ela se expande. Como eu citei, né? Coisas simples que antes um funcionário gastaria 15, 20 minutos para fazer, agora ele quer testar como seria aquilo com a inteligência artificial, então ele aumenta um pouquinho da tarefa. Só que esse pequeno acréscimo no começo vai fazer aquela tarefa passar adiante já com um pouco de IA empregada para a próxima etapa do processo. E aí um funcionário que antes só recebia, né, recebia o bastão de outro colega de uma outra equipe e continuava o trabalho, continuava o processo, ele agora tem alguns checks a mais para fazer, algumas vezes tem uns checks a mais para fazer apenas para validar alguns pontos novos que vieram, porque aquilo está diferente, aquilo está utilizando uma nova tecnologia. Às vezes eu estou falando apenas de um texto, tá? E com isso a gente expande tarefas que antes eram muito mais simplificadas. E aqui a fronteira entre trabalho e descanso, ela fica muito mais borrada. E o multitarefa, obviamente, vai aumentar. As pessoas vão ficar com mais abas abertas, elas vão testar mais formas de escrever o mesmo e-mail, formas de escrever a mesma mensagem, vão testar mais, se elas trabalham com desenvolvimento de software, mais métodos de resolver um problema que elas sabem como resolver, que elas já teriam resolvido sem necessidade de inteligência artificial muito mais rápido. E com isso, o que vem com bastante força é
como que a gente consegue lidar com esse problema de uma maneira mais estrutural dentro das organizações. As empresas têm a necessidade de adotar a inteligência artificial, porque isso vai ter um ganho para elas, não há dúvidas, mas ainda assim elas precisam fazer isso de maneira consciente, com a maneira que ajude as pessoas a entender quando, como e onde aquela tecnologia pode ser empregada. E com isso, para sua carreira, obviamente a questão que fica com mais força é a gente está vendo uma migração muito grande de valor em cima de habilidades que antes eram esperadas de gestores mais sêniores ou até mesmo de outras funções, mas esperadas agora de quase todo mundo, até mesmo de funcionários júnior entrando na empresa agora. Atividades como análise de risco, como julgamento, acho que essa é uma palavra muito boa, julgamento da situação, uma capacidade de entender quando ou como resolver um problema da maneira mais simples possível, para não utilizar, enfim, uma tecnologia que é tão potente para resolver as coisas mais mínimas do dia a dia. E aí, com isso, uma frase que resume muito essa preocupação é uma frase que vem do próprio estudo da Berkeley, onde um engenheiro de software disse que ele sempre achou, antes de começar a usar a inteligência artificial para o desenvolvimento de software, que ele iria trabalhar muito menos, que ele iria diminuir a sua carga de trabalho para gerar valor. Só que no fim ele está percebendo que ele trabalha o mesmo ou até muito mais do que ele esperava ou que ele trabalhava antes. Porque agora ele precisa fazer muito mais verificações, ele precisa se preocupar muito mais com alguns paradigmas que antes eram mais óbvios, mais simples, porque ele estava cuidando de todo o processo, ele era responsável literalmente por cada linha de código que ele colocava na tela. E agora que não, agora que algumas dessas atividades são delegadas, ele sente que trabalha mais para checar, para verificar, para entender e até mesmo para continuar sendo o responsável por aquela tarefa. Porque, como eu disse, no momento que aquilo passar adiante, não é o ChatGPT, não é o Claude, não é o Gemini, não é o Copilot que vai ter que responder por aquela tarefa. É quem produziu. Independente se usou a inteligência artificial, não é a pessoa que continua responsável por aquela entrega. E a pergunta que eu quero deixar aqui para você refletir, a pergunta que eu quero te fazer e tentar entender junto com você nesse momento é: o tempo que a inteligência artificial te deu, seja na tua vida pessoal ou profissional, você entende que você gasta também conferindo o que ela está fazendo por você? Aquele e-mail que você escreve utilizando inteligência artificial, aquela pesquisa que você usa agora inteligência artificial, aquela leitura que você resumiu, você acha que você está salvando tempo ou no fim você acaba precisando verificar tudo? E se você acha que está salvando tempo, a próxima pergunta ela é meio óbvia. Você sente que está conseguindo fazer algo produtivo com esse tempo que sobrou? Se sim, me conta aqui nos comentários, porque eu estou precisando ouvir algumas boas histórias e uns bons exemplos, até mesmo para comparar com todos os outros cases que a gente lê de pessoas que estão trabalhando mais, fazendo mais, tendo mais tempo em cima das suas atividades que antes pareciam ser mais rápidas, porque elas estavam totalmente no controle. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um episódio. Espero que essa discussão, essa conversa tenha ajudado você a refletir um pouco mais sobre a sua carreira, olhar para alguns fatores que talvez você possa começar a mudar, ou melhorar, ou reduzir a partir de amanhã em alguns pontos da forma como você vem trabalhando. E eu quero de novo te convidar a deixar aqui nos comentários aquelas percepções que são relevantes para você, aquilo que você acha que esse episódio te ajudou, né, a refletir, ou até mesmo se você tem algum feedback de temas que deveriam aparecer mais aqui nesse podcast, tá bem? Eu quero tentar trazer uma curadoria de conteúdo cada vez mais personalizado, de uma maneira que vai contribuir para sua carreira, e para isso eu quero também ouvir o seu feedback, ouvir o que você tem a dizer sobre o conteúdo que a gente vem gerando aqui, tá bem? Vejo você no próximo episódio. Até mais.